Muito bem, queridos, vamos para o nosso quarto encontro no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, tá? E vamos agora concluir o estudo dessa epístola de Paulo, e desde já agradecendo a atenção, o carinho e as orações dos irmãos, tá? Então vamos para o nosso quarto estudo, que tem como título A Sobrevivência do Discípulo. Tá? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Tá? Estamos aí diante de uma exortação do apóstolo Paulo, uma exortação muito importante. E quando nós olhamos para essa carta de Paulo, e neste último encontro, nós precisamos voltar a olhar alguma coisa que ficou ali para trás, não que deixou de ser falada, mas que já foi falada e que precisa ser relembrada, tá? Então, vamos falar hoje sobre a sobrevivência do discípulo, tá? E então, como eu disse, nesse último estudo, nós temos que entender e nos conscientizar. Queridos, só um instantinho, deixa eu... não, o cachorro parou aqui, então vamos lá. Deixa eu só fechar a janela aqui, senão o cachorro não nos deixa continuar. Então, vamos lá, estamos já de volta novamente. Tá? Então, vamos lá. Temos que entender e nos conscientizar que o discípulo, ele é alguém de carne e osso. Ele é um servo de Deus sujeito às mais variadas fraquezas, carrega na sua natureza, como ser humano, muitas fragilidades e até mesmo muitas contradições. Todos nós temos isso. Todos nós temos dias que estamos muito bem e dias que não estamos tão bem assim. Não podemos pensar no discípulo como alguém sobre-humano, tá? A ficção científica aí chama de meta-humano, né? Um super-humano. Não, nós não somos, não. O discípulo é alguém que depende da graça, da misericórdia de Cristo. Você vai ver isso desde o começo, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá no começo do capítulo 2 dessa carta mesmo que estamos estudando, ele diz assim: quanto a ti, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós precisamos desse fortalecimento, e ele precisa ser constante. Então, como o discípulo é, antes de tudo, um homem, uma mulher, né, um jovem, ele é um ser sujeito a paixões, a instabilidades, e está exposto a ataques emocionais, físicos e até mesmo espirituais. Então, nós precisamos, sim, pensar em posturas, em comportamentos que nos ajudem a sobreviver. Mas o discípulo precisa ir além de sobreviver. Ele precisa também cumprir o seu chamado. Ele não pode só sobreviver, ele precisa cumprir o seu chamado. Mas, para falar sobre a sobrevivência do discípulo, nós vamos precisar pensar nesse texto dentro do contexto de toda a carta de Paulo, de todo o livro de 2 Timóteo. Tá? Pensando de uma forma geral e mais completa, nós podemos entender a importância da sobrevivência do discípulo. Tá? Nós vimos nos estudos anteriores, tá, algumas coisas que precisamos rever, como eu disse no início. Tá? Precisamos rever. Vimos que os jovens Timóteo, que é para nós, estamos seguindo o discipulado de Paulo a Timóteo, então Timóteo acaba se tornando o nosso paradigma, o nosso modelo para pensarmos sobre discipulado. Tá? Nós vimos que o jovem Timóteo tinha diante de si desafios constantes. Falamos sobre isso no capítulo 1.
tá? E esses desafios acabavam exigindo dele uma postura de discípulo. Falamos sobre como deveria ser essa postura no capítulo 2. E essa postura era a forma que Timóteo tinha para alcançar o objetivo. E o objetivo do discipulado é agradar a Deus. Então, nós consideramos esses temas: os desafios constantes do discípulo, capítulo 1. A postura necessária do discípulo, capítulo 2. O objetivo do discípulo, agradar a Deus, capítulo 3. E vamos falar hoje sobre a sobrevivência do discípulo, tá? Nós estamos, então, diante de algumas demandas do discipulado. Demandas muito sérias, tá? Havia um grande risco do discípulo sucumbir. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, e o apóstolo Paulo mesmo fala sobre dois homens, Demas e Alexandre, mas em outra carta ele vai falar sobre Fígelo e Hermógenes, que abandonaram o evangelho. Então, havia sempre esse risco, esse grande risco. Ainda mais naquele mundo que era tão hostil e avesso à mensagem do evangelho. O que não é muito diferente do nosso mundo. O mundo que Paulo viveu e que Timóteo viveria um pouco até mais do que Paulo, por ser mais jovem, aquele mundo, aquela época, era uma época extremamente hostil e avessa à mensagem do evangelho. Mas se nós olharmos para os nossos dias, para o nosso tempo, não é muito diferente, tá? Então, eu gostaria de ler com você o capítulo 4, tá? Capítulo 4 de 2 Timóteo diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até mim o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, algumas traduções trazem o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Então, estamos aí diante da carta, né, e que fala sobre... diante do capítulo que fala sobre a sobrevivência do discípulo, tá? Então, por essa razão, eu gostaria de propor aos queridos irmãos e irmãs 4 princípios
não estou dizendo que só existam esses nesse texto, até porque o texto bíblico é sempre muito rico. O texto bíblico é sempre muito rico e sempre muito extenso, mas eu queria destacar desse texto, desses 22 versos que nós lemos, 4 princípios que eu entendo serem indispensáveis e insubstituíveis para a sobrevivência do discípulo. Primeiro, ele precisa ter uma firme convicção bíblica. Segundo, ele precisa assumir grandes responsabilidades com o reino de Deus. Terceiro, ele precisa adotar um digno procedimento. E o quarto, ele precisa valorizar a comunhão com os verdadeiros e valorosos irmãos, tá? Pois só quando nós temos uma firme convicção, nós podemos assumir as grandes responsabilidades impostas pelo discipulado. O Jesus disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Então, nós precisamos ter essa convicção, e essa convicção vai trazer a responsabilidade. É aquela responsabilidade que Jesus passou para os seus discípulos. Quando os discípulos falaram assim, eles têm uma multidão muito grande e não tem onde comprar nada. Ele falou assim, dê-lhes vós mesmo de comer. Responsabilidade. E essa convicção e essa responsabilidade tem o poder, irmãos, de moldar o nosso procedimento. E é esse procedimento que tem que ser digno, e se ele for moldado por uma convicção bíblica e por uma responsabilidade com o reino, ele vai ser digno. Esse procedimento só é possível quando nós contamos na nossa caminhada com aqueles valorosos irmãos, com aqueles valorosos amigos. E creio que seja isso que defina o que é discipulado, irmãos. Creio dessa forma. Tá? Eu tenho uma definição aqui, que vai estar, provavelmente já está na mão de vocês, tá? Que eu gostaria de definir, mediante esse texto, definir discipulado cristão assim. Discipulado cristão é andar de acordo com firmes convicções bíblicas e assumindo grandes responsabilidades no reino de Deus. Essas convicções e responsabilidades vão moldando um digno procedimento, entendendo que é indispensável a ajuda e a cooperação de valorosos amigos, valorosos irmãos. Tá? E, para mim, esse texto define desta forma o que é o discipulado. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui. O primeiro princípio, ter firme convicção bíblica. Veja aí o capítulo 4, verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Irmãos, a convicção bíblica que nós temos que ter é que somos chamados por Deus para estar diante de Deus. Guarde isso. A nossa maior convicção deve ser que somos chamados por Deus para estar diante de Deus. Tá? O nosso testemunho é dado diante dos homens, diante deste mundo que aí está. Mas o nosso testemunho não é para ser aprovado pelos homens primeiro, é para ser aprovado primeiro por Deus. Sendo aprovado por Deus, a conclusão que os homens vão tirar, aí é com eles. Tá? Nós temos ali o exemplo de Jesus. Na cruz, um homem, um ladrão, não reconheceu. O outro reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles dois homens viram a mesma cena. Aqueles dois homens tiveram a mesma informação. Para um, o testemunho de Jesus era um escárnio, mas para o outro, o testemunho de Jesus o levou ao paraíso. Então, nós temos o primeiro princípio. Para você sobreviver como discípulo neste mundo que está, um mundo tão difícil, você precisa de convicção bíblica. Em primeira e em última instância, nós estamos diante de Deus. E nesse verso, Paulo chega a colocar Timóteo debaixo de juramento. Olha o que ele diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com
insistência. É interessante demais isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo coloca aqui o jovem Timóteo, tá? Algumas traduções trazem a palavra conjuro-te. O que é essa palavra conjuro-te perante Deus? Eu lhe coloco sob juramento diante de Deus. Eu estou lhe colocando sob juramento diante de Deus, Timóteo. Tá? E para os judeus isso era algo muito importante. Essa convicção nos traz segurança e tranquilidade, mas também nos enche, ou deveria nos encher, de temor e reverência. Sendo assim, nós pertencemos a Deus em 3 dimensões. Nós fomos criados por eles. Fomos salvos, redimidos, justificados por ele. Mas fomos chamados por ele para algo também. Muitos pensam que só o pastor é chamado para pastorear, para cuidar das ovelhas. Mas talvez você esteja sendo chamado para ser o evangelista no seu bairro, na sua empresa. Talvez você esteja sendo chamado a dar o testemunho na sua família, no seu casamento. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Fomos criados por Deus, por isso pertencemos a Deus. Nos perdemos, mas fomos salvos, redimidos e justificados por Deus. Voltamos a pertencer a Deus. E como pertencemos a Deus, nós somos chamados por ele. Tá? Se Paulo não tivesse essa convicção, ele não teria combatido o bom combate. Aqui no verso 6 ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O apóstolo Paulo entendia que ele estava sendo oferecido como libação. Libação era aquela oferta de azeite que era derramada sobre uma oferta queimada e que trazia um cheiro suave. Alguns ainda falam que era um cheiro suave diante de Deus. Então o apóstolo Paulo entendia dessa forma. Tá? Paulo combateu o bom combate. E que combate, irmãos? Eu quero só destacar algumas coisinhas aqui do combate de Paulo. Paulo combateu contra o paganismo, que buscava contaminar com práticas imorais o cristianismo. Paulo combateu contra o judaísmo, que tentou com uma sutileza deturpar a mensagem do evangelho, mudando o foco da graça para a lei. Então, basta olhar 2 das muitas epístolas de Paulo, né, para entendermos isso. 1ª e 2ª Coríntios são cartas que são endereçadas a uma igreja que estava ameaçada pelas práticas pagãs, irmãos. E pela mais crassa imoralidade. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas a essa igreja. Gálatas é uma magnífica e calorosa defesa da fé diante do legalismo judaico. Então, Paulo combateu esse bom combate. Por quê? Porque ele tinha convicção de quem tinha chamado ele e para que ele foi chamado. Paulo combateu adversários dentro e fora. De fora, ele confrontou os filósofos ali em Atenas, Atos capítulo 17, nós vemos isso. E de dentro, ele combateu os judaizantes. Até o próprio Pedro, quando se portou de forma imprópria, foi repreendido por Paulo. Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14, vai falar sobre isso. Mas tudo isso em defesa da fé. Isso tudo só foi possível porque ele tinha uma firme convicção a respeito de quem o chamou e para o que o chamou. Assim também, esta convicção ele exigia do jovem Timóteo e também é exigida de cada um de nós como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, o primeiro princípio, nós precisamos ter uma convicção bíblica. Sabe por quê? Porque senão nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós fomos levados aí por qualquer filosofia. Eu fico muito triste quando vejo que alguns jovens chegam à faculdade e na faculdade, no primeiro discurso de um ateu, no primeiro discurso de um oponente ao evangelho, ele abandona a sua fé. Ele pode até querer saber um pouco mais sobre a sua fé. Ele pode até tentar escutar aquela pessoa para ganhá-lo para Jesus, mas abandonar a sua fé, não. Então, porque senão ele não sobrevive como discípulo. Para ele sobreviver como discípulo, ele tem que ter uma firme convicção bíblica. Mas há uma segunda coisa, um segundo princípio que nós precisamos também considerar. O segundo princípio é que nós precisamos assumir
grandes responsabilidades, tá? Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele diz que nós somos sal e somos luz. O Sermão do Monte começa dizendo assim: e Jesus subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram dele. Tá? São os discípulos que se aproximam. Eu creio que vocês sejam esses que se aproximam. Tá? Mas aí depois, a partir do verso 3, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados tal, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, e por aí vai. Mas ele chega no verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina, e se coloca embaixo da mesa, mas se coloca no velador, no lugar mais alto. Como também não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está querendo dizer é que nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de influenciar o ambiente em que estamos inseridos. Mas no caso específico aqui de Paulo, vamos lá. O verso 2 diz assim, do texto que nós estamos estudando: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência, algumas traduções trazem longanimidade, que é a mesma coisa, e doutrina. Tá? Qual é a nossa responsabilidade? Queridos, a nossa responsabilidade é ser um profeta para a nossa geração. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala da parte de Deus. Você deve falar da parte de Deus aonde você estiver. Mas você não vai falar lá para trás, você tem que falar para hoje. Nós somos profetas para essa geração e nesta geração. Nós somos profeta para esse tempo. E não no tempo que já passou. Nós não podemos abrir mão disso. E nem Deus quer que abramos mão disso. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Ser um profeta para essa geração e para esse tempo. Mas talvez o que nos assuste seja o tempo. E seja essa geração. Eu vou só pontuar algumas coisas, algumas características desse nosso tempo. Nós vivemos um tempo de extremo individualismo, onde cada um olha para o próprio umbigo, onde cada um pensa em si. Tá? Não estou falando aqui das liberdades individuais, elas existem. Inclusive, o arcabouço judaico-cristão que forma a sociedade ocidental, ela tem esse como um dos princípios. Mas eu estou falando sobre o individualismo quando a pessoa não consegue olhar o próximo, quando a pessoa não consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Você quer ver uma coisa? Nós somos tão individualistas que muitas vezes moramos num prédio e temos apenas 6, 8 apartamentos por andar, 4, e não conhecemos todos, nem do mesmo andar. Andamos no meio da rua e nos sentimos solitários. Trabalhamos no meio de um monte de gente e continuamos nos sentindo sós. Então, irmãos, o nosso tempo é um tempo de um individualismo muito grande, mas é um tempo também de um secularismo. Dostoiévski dizia que o secularismo é um cristianismo sem Cristo. Tá? O que é o secularismo? Quando os valores desta época, a ganância, os valores da moda dessa época, da beleza dessa época, do prazer dessa época, e muitos deles deturpados pelo pecado, muitos deles imorais, esse secularismo tem invadido as igrejas, esse secularismo tem afrontado as famílias. Mas na mesma sociedade, na mesma época, que há um individualismo muito grande, que há um secularismo muito grande, há um pluralismo. O que é esse pluralismo? Nós temos uma prateleira com várias, vamos dizer assim, doutrinas, com várias filosofias de vida. Então você vai lá e apanha aquela que mais lhe agrada. Tá? Muitas vezes olhamos para a própria vida cristã
E muitas vezes escolhemos até mesmo uma igreja como quem escolhe um biscoito recheado na prateleira. Olha, eu vou escolher esse, aquele. Temos ali uma pluralidade de ideias e achamos que todas elas são certas. A filosofia do nosso tempo é que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos os caminhos não levam a Deus, não. O caminho que leva a Deus é Jesus. Nós vivemos numa sociedade que há um hedonismo muito grande. O que é o hedonismo? É a busca do prazer pelo prazer. Se me fez bem, tá certo. Tá? Se te faz feliz, tá tudo certo. E as músicas, os discursos, vêm todo nessa direção. Tá? Quando, na verdade, uma sociedade tão hedonista não vai aceitar tão fácil o cristianismo, não vai querer a mensagem do evangelho que diz que você tem que renunciar ao seu eu, não vai aceitar a mensagem de Cristo que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vivemos numa sociedade onde há uma sociedade superficial, não se aprofunda nada. Relacionamentos superficiais, amizades superficiais. Sabe por quê? Porque somos individualistas. Nós não podemos nos tornar discípulos anacrônicos, ou seja, fora dessa época. Anacronismo seria tentarmos ainda voltar para um mosteiro, tentarmos nos isolar de tudo, abrir mão das redes sociais, não. O discípulo hoje tem que saber usar o WhatsApp, sim. Eu tenho 5 amigos pelos quais oro todos os dias. Eles não sabem ainda que eu oro por eles todos os dias, mas todos os dias eles recebem uma mensagem. Como você está? Como está a sua família? Estou aqui orando por vocês. Orando por sua família. Eles agradecem, alguns agradecem, outros não. Outros perguntam como eu estou e ficamos por aí. Mas eu tenho orado por eles. Mas eu uso a rede social. Então, nós não podemos abrir mão disso para o discipulado também. No verso 2, o verso que nós lemos, o apóstolo Paulo desafia Timóteo a pregar a palavra, fazendo uma rápida conexão entre o verso 2 e o verso 3 e 4. Olha só, vou ler novamente para vocês. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência, com toda longanimidade e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só, no verso 2 diz assim: insista, quer seja oportuno ou não. Sabe por quê? Porque no verso 3 diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O verso 2 também diz assim: corrige. Corrige, sabe por quê? Porque no verso 3 o apóstolo Paulo diz assim: eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Corrige essa gente, Timóteo. Repreenda, ele diz assim: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija. Repreenda. Porque eles vão se recusar a ouvir a verdade, é o que diz aqui o verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então você repreenda eles. Exorta com toda a paciência e doutrina, termina o verso 2. No verso 4, o apóstolo Paulo diz que eles vão se entregar às fábulas. A ARA diz fábulas, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz traz mitos. A NVI também diz que é mitos. Então, irmãos, nós podemos imaginar que Paulo só conseguiu completar a sua carreira porque assumiu as suas responsabilidades como ministro do Evangelho. Então, nós, como discípulos, só sobreviveremos se assumirmos as nossas responsabilidades.
Mas temos também um terceiro princípio que não pode ser ignorado. O verso 5 diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, vamos deixar aí marcado, vamos voltar para Efésios. Efésios, capítulo 4. A carta de Paulo fala a um jovem pastor e nós estamos usando ela para falar um pouco sobre discipulado. Mas a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que nós entendemos ser eclesiológica, fala a igreja. E olha só o que a carta traz no capítulo 4, no verso 1. Efésios, capítulo 4, verso 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Se você lê os capítulos anteriores da carta aos Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando da salvação, que nos tirou das trevas para a luz, nos tirou da condição de inimigos de Deus para amigos de Deus, nos tirou da condição de perdidos para salvos. O apóstolo Paulo faz sempre uma coisa nas suas cartas. A primeira parte, ele apresenta sempre as doutrinas. E na segunda parte, ele apresenta a aplicação dessas doutrinas. Eu estou lendo aqui Efésios, o começo da segunda parte. Efésios tem 6 capítulos. Capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da salvação no viés da igreja como corpo de Cristo. No capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo começa a aplicar essas doutrinas ao dia a dia da igreja. E a primeira coisa que ele fala, quando começa o capítulo 4, é: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam. Olha só, no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele apresentou o que era a doutrina. Agora, no verso 1, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Então, o terceiro princípio para a sobrevivência do discípulo é adotar um digno procedimento. Mas você, voltando para o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas. Sobriedade em meio a tantas novidades eclesiásticas, em meio a um mundo em convulsão, porque o mundo está em convulsão, ética, moral e econômica. Um mundo que está à beira de um colapso. Quando nós pensamos que está melhorando, está piorando. Tá? Então, irmãos, nós precisamos de sobriedade. Sobriedade não é você ficar estático, não é você ficar catatônico, não. Sobriedade é você olhar as coisas, conseguir perceber até a urgência das coisas, mas não perder a cabeça. Ele diz: você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, persistência. Tá? O nosso procedimento deve ser um procedimento de sobriedade diante de todas as coisas. Quando eu sou sóbrio diante de todas as coisas, quando um irmão, quando um amigo apresenta um problema, eu consigo ter empatia com a dor dele, mas eu consigo ter a sobriedade de não concordar nem aprovar se for algo errado. Já na persistência, diz: tu suporte as aflições, nunca desistindo. Persistência em viver, pregar e ensinar a Bíblia. Persistência que o discípulo deve ter em testemunhar, mesmo quando o mundo zomba ou simplesmente finge não perceber. Você deve ter persistência. Mas aí o verso 5 continua: faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ousadia para apresentar o evangelho, para apresentar o plano de salvação. Tá? Ah, mas eu já fiz isso tantas e tantas vezes. Sim. Eu também tinha apresentado já o plano de salvação para meu pai tantas e tantas vezes.
de tantas maneiras. A partir dos 15 anos, eu entendi que eu precisava ganhar a minha família para Jesus, e só era eu e minha mãe crentes, e precisava que fosse através do testemunho, mas eu só pude ter a felicidade de ver meu pai aceitando a Jesus há anos atrás. E eu tive o privilégio de apresentar o plano de salvação quando ele entregou a vida a Jesus. Mas tive que persistir. E lá, mais uma vez. Muitas vezes eu tinha apresentado, ele balançou a cabeça e falou assim, entendo sim. É isso que é o certo, mas eu não vou ser crente. É isso que é o certo, mas eu não vou fazer essa decisão. Mas continuar pregando. O discipulado exige de nós esse procedimento, sobriedade a lidar com todas as coisas, persistência ao enfrentar os obstáculos e ousadia para aproveitar bem todas as oportunidades. Nós podemos pensar que Paulo, ao dizer guardou a fé, no sentido de obedecê-la e transmiti-la a quem recebeu. Isso é guardar a fé. Guardou a fé, pois sempre se comportou de acordo com a fé. Isso é um digno procedimento. Tá? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, um digno procedimento. O apóstolo Paulo adotou isso e nós, como discípulos, precisamos adotar isso. Era isso que o apóstolo Paulo estava cobrando de Timóteo. Talvez você pense, então Timóteo estava em pecado, Timóteo estava se desviando. Não. E esse talvez seja um dos grandes dificuldades do discipulado. Quando nós repetimos algo, quando nós exortamos novamente, não quer dizer que a pessoa se perdeu, não quer dizer que a pessoa está esfriando, não. O que nós estamos dizendo é que é importante repetir essa ideia, repetir esse ensinamento, para que aquilo fique no nosso subconsciente, que aquilo fique no nosso coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, o Moisés, quando escreve ali, ele diz assim, essa lei, ouve o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, é aquele que a gente chama do chamar, que devemos amar o Senhor de todo o coração, de todas as forças, mas diz assim, isso você vai repetir aos seus filhos, ao levantar-se e ao deitar-se, pelo caminho. Quando você for sair, quando você voltar para casa, você vai continuar repetindo, para que ele não esqueça. Então, nós precisamos disso. Mas o quarto e último princípio está aqui a partir do verso 9, tá? Que é valorizar a comunhão com os valorosos irmãos. Tá? Valorizar a comunhão com os irmãos. Com aqueles verdadeiros e valorosos. Valorosos são, antes de tudo, verdadeiros, né? Vamos ver. Olha o relato de Paulo, aí mesmo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, diz assim, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Mas vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo sofreu a partir do verso 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Empenhe-se por vir até mim o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, Demas, pelo prazer do mundo, pelo amor ao dinheiro, não, esse presente século aqui pode ser interpretado de várias formas. Mas o que Paulo quer dizer para Timóteo, Demas me abandonou. Mas ele diz assim, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Aqui, Crescente e Tito não abandonaram Paulo. Foram assumir aquela responsabilidade diante do reino. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com vocês, pois me é útil para o ministério. Paulo tinha tido algumas desavenças com Marcos, mas agora ele entendeu que ele poderia ajudar mais Marcos e Marcos poderia ajudar, porque discipulado é isso, tá? Há um só mestre no discipulado, esse mestre se chama Jesus.
Todos nós somos discípulos nesse caminho. Eu penso que o discipulado é igual aqueles dois caminhos, que é Cleopas e seu amigo no caminho para Emaús. O discipulado é exatamente aquilo. Só existe um mestre que é Jesus, e quem está andando ao seu lado é um discípulo que está te ajudando e que mais tarde você vai ajudar ele, tá? Então deve ser assim. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só. Paulo dando algumas recomendações, mas no verso 14 diz assim: Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Coisa triste aqui, irmãos. Demas o abandonou e Alexandre, o ferreiro, algumas traduções trazem um latoeiro, trouxe muitos problemas. Mas no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, verso 16, desculpa. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a ação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todo sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Nós vemos aqui a ansiedade que Paulo tinha em rever o seu discípulo amado, seu discípulo Tiago, seu amigo, seu filho na fé. Eúbulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor Jesus, o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Valorizar a comunhão com os verdadeiros irmãos. Lá no capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo diz, olha, o que você aprendeu de mim, você transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses instruam a outros, para que você sobreviva como discípulo, você precisa entender que há irmãos que são valiosos para você. Há outros que podem lhe desviar da fé. Irmãos, eu não falo isso com alegria, não. Não falo isso com alegria. Mas falo com a experiência de mais de 16 anos de ministério pastoral, de que há irmãos que são verdadeiras pedras de tropeço. E o próprio Jesus disse que haveria de vir tropeços, mas ai por quem vem esse tropeço. Haveriam escândalos, mas ai por quem vem esse escândalo. Ele chega a dizer que aquele que faz um pequenino tropeçar, melhor seria que amarrasse uma pedra de mó no pescoço e se passasse ao mar. Então, nós precisamos valorizar a comunhão com os irmãos. Pode parecer insignificante com quem você tem comunhão, com quem você anda, mas não é não. Observe alguns textos que eu destaquei aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Deixa marcado aí, 2 Timóteo, eu sempre falo lá na igreja, aquela fitinha que tem na sua Bíblia, deixa marcada. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Esse texto você conhece, mas eu quero ler para você. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Olha só o que diz o texto. Não se engane. As más companhias, algumas traduções trazem as más conversações, e você conversa com companhia, corrompe os bons costumes. Então, se você diz, não tem nada a ver, tem sim. Com quem você anda conversando muito, tem sim. Então quer dizer que eu tenho que me tornar aquele crente quadrado? Não, eu tenho amigos de todas as religiões, inclusive. Tenho amigos
de todos os comportamentos sociais. E todos eles sabem que eu sou crente. Todos eles sabem que eu sou pastor. E eles sabem que vou lhes pregar o evangelho. Eu fico apenas esperando o momento. Esperando a abertura, esperando a chance. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Então, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas veja só o que diz também o Provérbios, capítulo 27. Abra aí a sua Bíblia também em Provérbios. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Texto pequenininho, dava para citarmos de cor, mas eu gostaria de ler com você. Provérbios, capítulo 27, verso 17 diz: o ferro se afia com o ferro, e a pessoa pela presença do seu próximo. Sabe o que Provérbios está dizendo aqui? É que você consegue aperfeiçoar uma pessoa colocando ela em contato com o outro. Se você é casado, você sabe do que eu estou dizendo. Se você é filho e tem mais 2, 3 irmãos, você sabe o que eu estou dizendo. Se você trabalha numa empresa, num setor que precisa de 2, 3 pessoas para fazer uma determinada função, você sabe do que eu estou dizendo. Se você é crente, você sabe do que eu estou dizendo. Quando você, através do contato com o seu irmão, você vai se aperfeiçoando, você vai aprendendo, tá? Então nós precisamos, né? Tinha um diácono lá, faleceu já na igreja, que ele sempre falava, nem todo mal que vem à nossa vida é para o nosso mal. Era uma forma que ele tinha de recitar Romanos, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele dizia que nem todo mal que vem à nossa vida é para o nosso mal. Com outro, eu aprendi a seguinte frase, que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, mas o senhor é o pastor? Sim, sou o pastor, mas continuo aprendendo. Continuo aprendendo. Tá? Porque o discipulado exige isso. Agora, como eu aprendo? Eu aprendo quando eu valorizo a comunhão com os meus irmãos. Então, em 1 Coríntios 15, 33, 15, 33 diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, no capítulo 27, verso 17, ele diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu próximo. Agora, há um texto também em Provérbios, capítulo 17, aí é o capítulo 17, o verso 17 diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Isso só acontece se você estiver em comunhão. Então aqui Paulo adverte a Timóteo sobre Demas, que o abandonou, e sobre Alexandre, que o causou grandes problemas e se opôs a ele. Mas Paulo fala sobre os valorosos irmãos. Esses valorosos irmãos fizeram 3 coisas, estavam fazendo 3 coisas. Estavam fazendo a obra do Senhor. Tito foi para Dalmácia, Crescente foi para Tessalônica, Trófimo foi para um lugar, e aí outro vai para outro lugar. Então, eles estavam fazendo a obra. Outros estavam socorrendo as igrejas. Tíquico foi para Éfeso. Os estudiosos bíblicos dizem que ele foi para Éfeso para ajudar no pastoreio da igreja de Éfeso. Então, os valorosos irmãos estavam fazendo a obra, estavam socorrendo a igreja, mas estavam também socorrendo o apóstolo. Diz que alguns, olha, Onesíforo, a família de Onesíforo ficou aqui do meu lado. Esses irmãos aqui estão me socorrendo. Então, valorize a comunhão com os irmãos, tá? Então, aí estão os 3 princípios para que você possa sobreviver como discípulo. Eu quero relembrar para você.
os três, desculpa, eu falei 3, mas são 4. Os 4 princípios para você sobreviver como discípulo. Você precisa ter uma firme convicção bíblica. Foi Deus que lhe salvou, foi Deus que lhe chamou, Deus nos chamou para santificação, tá? Você precisa assumir grandes responsabilidades com o reino. E essas responsabilidades com o reino começam quando você assume responsabilidade com a sua família e com a sua igreja. Você precisa adotar um digno procedimento. Não o procedimento que o mundo espera, mas o procedimento que Jesus Cristo espera de você. E você precisa valorizar a comunhão com os irmãos. Tá? Alguns vão lhe abandonar como Demas. Alguns vão se opor a você como Alexandre o Latoeiro. E a esses tem que largar de mão. Tem que deixar de lado, mas você tem que buscar os Titos da vida, os Trófimos, tá? E esses nomes todos que aqui estão, tá? Você vai ver aqui quantos nomes, quantos que estavam aqui ajudando Paulo. Você vai ver aqui, ó, diz que Crescente, Tito, Lucas está comigo, traga Marcos, Tíquico eu mandei até Éfeso, tá? Passa na casa de Carpo. A casa de Carpo Paulo parecia ser muito bem-vindo lá, tá? E aí ele diz aqui que Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo, dê saudações a eles, salve a eles. Olha, Erasto ficou em Corinto, Trófimo ficou doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno, eu quero ter mais um contato com você, eu quero vê-lo novamente, Timóteo. Eubulo manda saudações, mas também Prudente, Lino, Cláudia. Então, valorize a comunhão. Tá? Não tem como você ser discípulo de Cristo sem ter comunhão com os seus irmãos. Essa é a maior fake news. A maior mentira do diabo é essa, que você pode ter comunhão com Deus sem estar em igreja alguma. Isso é mentira. Isso é mentira. A igreja não salva, o pastor não salva. O que te salva é a graça em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Quem te salva é Cristo. Quem te salva é a graça de Cristo. Mas uma vez salvo, você quer ingressar no processo de discipulado. Sabe por quê? Porque como um salvo em Cristo Jesus, a forma de sobreviver neste mundo é sobrevivendo como um discípulo de Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela Igreja Batista em Vital Brasil, e agradecer mais uma vez ao pastor Domingos, tá? Um amigo precioso e a quem eu considero como meu pastor, tá? Então, o pastor de vocês também, eu também o considero como meu pastor. Que Deus abençoe a vida deste homem, que para mim, né, ele tem importância na minha vida, no meu ministério, a mesma importância que Paulo tinha para Timóteo, pastor Domingos tem na vida do pastor Salvador. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom poder transmitir essas 4 reflexões. Não vou chamar de aula, não, né? Eu acho que é presunção demais chamar de aula. Foi para mim um prazer muito grande, um privilégio transmitir essas 4 reflexões no livro de 2 Timóteo a vocês. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.